Então vamos lá, meus queridos amados, vocês entenderam aí que a partir do decreto de Artaxerxes a gente começa aí as 70 semanas que foi da revelação que o anjo Gabriel dá para Daniel. Então você viu que a gente passa aí o decorrer desse tempo e a gente chega até Jesus Cristo com 69 semanas. A partir daí, essa uma semana foi separada, porque Deus enviou justamente Jesus Cristo para poder Jesus Cristo pregar para o judeu e para que esses daí recebessem Jesus Cristo, tá ok? E o judeu não receberam Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo veio para pregar justo para o judeu, não foi para outra pessoa não. É por isso que Jesus Cristo fala para os discípulos assim, olha, vocês vão de dois em dois, vocês vão pregar, vai buscar a ovelha perdida de Israel. E os discípulos saem a pregar justamente para o judeu também. Então você vê que uma semana são 7 dias. E dentro dessa semana a gente tem 7 dias que são 7 anos. Então, no decorrer de 7 anos, 3 anos e meio foi o tempo que Jesus teve o ministério dele, pregou, e depois, os outros 3 anos e meio, foi que os discípulos continuou pregando também, justamente para o judeu. Quando Saulo, ou quando Estevão morre, apedrejado, aí o evangelho se expande com Saulo, que é Paulo, que sai a pregar agora para o gentio, ok? Então, entenda mais aí, é muito importante para você, entenda essa parte aí da passagem das 70 semanas, porque a partir dessa aula, a próxima aula que a gente vai ter, a gente vai pegar já a entender as 2.300 tardes de manhã, que é 2.300 anos, que é cortado 490 anos, que é dessas 70 semanas. Este decreto aqui foi o decreto que foi dado, né? Carta ao povo de Deus para voltar de uma vez livre, como Deus tinha prometido. Aqui embaixo aqui, ó, você tem um sininho, você ativa esse sininho, tá ok? Ativa o sininho, deixe seu comentário aí, porque é importante para a gente também crescer um pouquinho mais, tá? Sempre crescendo, a gente sempre vai estar aprendendo. E coloque o dia que você se inscreveu aqui no canal a partir desse vídeo também. Por quê? Porque quando a gente atingiu o tempo de inscrição aqui, que a gente foi dado nos outros vídeos aí você vai concorrer, tá, a um prêmio de R$ 300, tá bom? A gente vai sortear e a gente vai colocar diretamente na sua conta, ok? Um beijo, a paz, fique com Deus. Deus dá um tempo ao povo para que eles se arrependam, para que eles busquem arrepender-se. E esse tempo foi determinado de 490 anos. O que o povo faz? O que eles fazem? Ele, em vez de se arrepender, não. Eles crucificam, né, o próprio Deus, porque Jesus é carne, Jesus é um homem. Mas ele pregava, na verdade, o reino de Deus, aquilo que eles receberam, também os sacerdotes, mas eles não passavam para o povo, eles reteram isso com ele. Os anjos, ele foi dado pelos anjos de Deus, mas eles reteram isso e não passou para o povo. Jesus pregou. Então o que eles fizeram? Em vez de se arrepender, eles crucificaram o Rei da Glória. O povo foi para o cativeiro da Babilônia. Deus traz eles de volta, se cumpre isso em Isaías, ou em Jeremias. Jeremias, ele fala assim: sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu os transportei. Então Deus trouxe o pessoal de volta, Deus traz o povo de volta da Babilônia, entendeu? Se cumpre a passagem das 70 semanas aqui, e os sacerdotes, em vez de se arrependerem dos pecados, ele crucifica o Senhor Jesus. Nos dias de hoje, nós também estamos vendo isso acontecer. Estamos vendo pessoas dizer: ah, eu estou com Deus, eu estou com isso, mas não querem saber e não querem obedecer, não querem entregar suas vidas a Jesus, não querem entregar suas vidas realmente ao Rei. E não querem buscar Jesus, mas estão dizendo assim: eu estou com Deus, mas não se arrepende dos seus pecados. Hoje, a gente não vê mais ninguém
aceitando Jesus dentro de um ministério, de uma igreja, de um local, e em prantos. No dia que eu aceitei Jesus em prantos, chorando. Quando eu fui me batizar, eu me batizei em prantos, chorando, em arrependimento de tudo que eu tinha feito na minha vida. Por isso, meu querido, entregue sua vida a Jesus. Então, Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo quando? Quando ele foi batizado. Que o Espírito Santo veio e pousou sobre ele como em forma de uma pomba. E leia Lucas capítulo 3, versículo 23, e você vai entender. Nós percorremos aqui 7 semanas, mais 62 semanas. Quanto dá? Dá 69 semanas. Tá ok? 69 semanas. Então falta quantas semanas aqui para os judeus? Só falta só essa aqui. Só falta só essa uma semana. Se foi dado 70, então nós já percorremos aqui até o ano 27, nós temos 69 semanas. Falta agora essa uma semana. Então o que aconteceu durante essa semana aqui? Veja aqui, ó, no texto de Daniel, tá? Veja o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Veja o que diz o texto, 9, 27. Daniel, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então Jesus foi batizado no ano 27, tá? Ele é o Messias, ele que vai fazer a aliança com muito por quanto tempo? Por 7 anos, que é uma semana, tá? Se a gente está aqui, ó, a gente está aqui no ano 27, a gente percorre mais 7 anos, tá? A gente vai até o ano 34. Do ano 27 até o ano 34 seria a aliança de Jesus com os judeus. E isso foi feito, tá bom? Quando você lê o Novo Testamento, Jesus está constantemente envolvido com o judeu. Ele, tá vendo? Ele pregou justamente para o judeu. Isso porque o judeu só tinha essa última semana. Mas na metade da semana, ele ia fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, tá? E como ele fez cessar isso aqui? Esse sacrifício do santuário. Como foi? Foi ele morrendo na cruz, tá? Quando ele morre aqui na cruz, ele cancela todo o sistema sacrificial. Ele cancelou tudo isso. Foi isso que Jesus fez. E o ano que ele foi crucificado? Na metade da última semana. Tá bom? Então, no ano 30, 31, foi no ano que Jesus foi crucificado. Mas na metade da semana, ele ia fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Tá? E como ele fez cessar isso aqui? Esse sacrifício do santuário. Como foi? Foi ele morrendo na cruz. Tá? Quando ele morre aqui na cruz, ele cancela todo o sistema sacrificial. Ele cancelou tudo isso. Foi isso que Jesus fez. E o ano que ele foi crucificado? Na metade da última semana. Tá bom? Então, no ano 30, 31, foi no ano que Jesus foi crucificado. 3 anos e meio, ele trabalhou com os judeus. E por outros 3 anos e meio, os discípulos trabalharam também com os judeus. Tá? Isso aqui é a ordem de Mateus 10, 1. Tá? Quando Jesus diz, eu vos enviei, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 8. Tá? Jesus mandou os discípulos irem pregar, irem em busca do judeu. Foi por isso. Então Jesus falou assim, não tomei rumo ao gentio, não entrei em cidade samaritana, mas procurai de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que ele fez isso? Porque só faltavam agora 3 anos e meio para a nação judaica se arrepender. Jesus Cristo, na verdade, pregou para o judeu. E o que aconteceu? O judeu o mataram.
Ok? É por isso que a palavra diz: veio para os seus e os que era seu não o receberam. Eles mataram a Cristo. Eles não receberam a Cristo. Então, quando eles mataram a Cristo, o que aconteceu com o santuário? O que aconteceu aqui com o santuário? Abra Mateus 27. Mateus capítulo 27, você vai entender o que eu estou dizendo aqui, ó. Tá? Olha só, Mateus 27, versículos 50 e 51. Quando Jesus morre na cruz. O que aconteceu quando Jesus morreu? Ele entregou o espírito dele. Não é? Ele entregou o espírito ao Pai. E o que aconteceu? O véu do santuário rasgou de cima a baixo. E o que significa isso? Tá? Então, o que significa rasgar o santuário quando se rasgou? Veja bem, o santuário era separado por um véu. Então, quando Cristo morre, esse véu é rasgado de cima a baixo. E quando o véu rasgou de cima a baixo, o que significa isso? Significa que esse santuário aqui agora já não tem mais validade para nada, nada. Esse santuário terreno. Então, agora não precisa mais matar animais. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus foi imolado aonde? Na cruz por você. E o que aconteceu no final dessas 70 semanas aqui? No final aqui, no ano 34. Atos 7,55 em diante. O que Estevão faz? Ele olha para cima, para os céus, e quem que ele vê? Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava a glória do Pai. Então ele falou assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E o que os judeus fez? Eles tamparam os ouvidos e aí pegou Estevão, levou para fora e apedrejaram Estevão. Foi apedrejado nesse ano, no ano 34. Foi o último apelo de Deus à nação judaica. Foi o último apelo. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, sai pregando agora para o gentil. Bom, aqui está a primeira parte da profecia, tá? Dos 2.300 anos, tá bom? E foi cortada desses 2.300 anos. Agora nos resta agora aplicar, tá? O que restou desses 2.300 anos, que foi cortado aqui de 490 anos. Então a gente vai encontrar agora essa outra metade da profecia aqui, tá? O resto que está faltando, porque Jesus veio, e ele veio para quem? Para o judeu. Deus deu 490 anos para que o povo se arrependesse, mas eles não se arrependeram. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitou. O judeu não aceitou Jesus. O último apelo de Deus foi dado aqui, no ano 34, através de Estevão. Estevão fez o último apelo que foi dado por Deus, mas mesmo assim, eles não aceitaram. Meu amigo, você tem a chance de aceitar hoje Jesus. Por isso que se cumpre aqui. Agora aqui, as vestes de Estevão foi para os pés de quem? As vestes de Estevão foi para os pés de Paulo. Você entendeu agora por que foi que Saulo saiu a pregar o evangelho? Por quê? Porque a profecia termina em Paulo. E Saulo, ele sai a pregar. Porque as vestes de Estevão ficou aos pés de Saulo. Ele foi para poder matar o povo de Deus. E no meio do caminho ele se converteu. Ele viu o cavalo dele, empinou, ele viu a aparência de Cristo, e ali ele ficou com os olhos vedados. Hoje, meus irmãos, nós temos a chance de estar pregando o Evangelho de Cristo. Muitos estão com os olhos ainda vedados ainda, né? Muitas pessoas pulando, muitas pessoas dizendo que revela, muitas pessoas falando: eu revelo isso, eu revelo aquilo. Não é mais Deus. As pessoas esqueceram de Deus. Outros se metendo em meio de política
e achando que Deus está no meio de política. Olha, me mostre um versículo da Bíblia que Deus está no meio de política, que Deus está mandando você orar por política, entendeu? Deus, ele manda você orar pelos governadores, pelos, pelos líderes, pelos reis, orar por eles para você ter uma vida de paz, uma vida de sossego. 1 Timóteo, o capítulo 1, versículo 2, tá? É para você orar por essas pessoas, tá? Deus é fiel, Deus é bom. O governo de Deus não tem política. O governo de Deus é entre você e Deus, é arrependimento. E você deve se arrepender dos seus pecados e servir o Senhor, o Criador. Amém? Que Deus te abençoe, que você venha entender isso com todo amor, com todo carinho e veja as outras etapas dos vídeos, que de 15 em 15 dias a gente está colocando vídeos aí, tá bom? E demora um pouco para fazer esses vídeos, tá? Se inscreva no canal, dê seu like, tá bom? Deixe seus comentários aqui embaixo tem um sininho, você ative esse sininho para você receber as próximas postagens, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor. Lembrar para você também, você deixa as suas, se inscreve no canal, deixa aí o seu nome, o dia que você se inscreveu no canal, tá bom? Porque quando a gente atingir as 6 mil pessoas, nós vamos sortear R$ 200. Esses R$ 200 nós vamos colocar direto na sua conta, ok? Conto com você, fique com Deus.